Você já sentiu que Deus estava tentando falar algo específico com você, mas a mensagem parecia escondida nas entrelinhas da vida? Há um capítulo inteiro nas Escrituras que funciona como uma chave mestra espiritual, um convite divino tão poderoso que atravessou 3 milênios sem perder sua força transformadora. Isaías 55 não é apenas mais um texto de consolo. É uma revolução espiritual registrada há aproximadamente 750 anos antes de Cristo, em um momento em que o povo de Israel enfrentava o colapso total de suas estruturas nacionais e religiosas. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir combina verdades espirituais profundas com revelações históricas fascinantes que vão mudar completamente sua compreensão sobre como Deus opera na vida de quem o busca. Imagine Jerusalém por volta do ano 700 a.C. Arqueólogos descobriram que a cidade vivia sob constante ameaça assíria, com suas muralhas reforçadas em preparação para cercos devastadores. O profeta Isaías, cujo nome vem do hebraico Yeshayahu, que significa literalmente Javé é salvação, caminhava pelas ruas estreitas de pedra calcária, que hoje sabemos mediam aproximadamente 3 metros de largura, proclamando mensagens que pareciam impossíveis. Naquele contexto de desespero absoluto, quando a sobrevivência nacional pendia por um fio, Deus inspirou Isaías a registrar o capítulo 55. E aqui começa algo extraordinário. O capítulo abre com uma das declarações mais intrigantes de toda a Bíblia. Ó todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. A palavra hebraica usada para sede é tsami, que na época carregava um significado muito mais intenso do que simplesmente querer água. Antropólogos culturais explicam que no Oriente Próximo Antigo, onde as temperaturas facilmente ultrapassavam 40 graus Celsius e as fontes de água potável eram questão de vida ou morte, Sami descrevia aquela necessidade desesperada e urgente que, se não satisfeita, levaria inevitavelmente à morte. Deus não estava fazendo um convite casual. Estava oferecendo sobrevivência espiritual para pessoas à beira do colapso existencial. Mas aqui vem algo que muda tudo. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Historiadores explicam que na economia do antigo Israel, registrada em documentos comerciais descobertos em escavações arqueológicas, o sistema monetário funcionava através de pesos de prata e cevada. Para aquela sociedade estratificada, onde a maioria das pessoas vivia em extrema pobreza e a fome era realidade constante, a ideia de comprar sem dinheiro era absolutamente revolucionária. Não era apenas generosidade divina. Era uma ruptura completa com todo o sistema religioso conhecido, onde oferendas, sacrifícios e pagamentos eram obrigatórios para se aproximar do divino. O versículo 2 continua com uma pergunta devastadora. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A palavra hebraica para gastar, aqui, é shakal, que significa literalmente pesar em balança. Arqueólogos encontraram balanças comerciais antigas em escavações por toda a região, confirmando que cada transação envolvia literalmente pesar metais preciosos. Deus estava confrontando um padrão humano universal. Investimos nossa vida, nossa energia vital, pesando e negociando coisas que nunca vão satisfazer nossa fome espiritual mais profunda. Para aquela época, quando a vida média era de 40 a 50 anos e cada dia exigia trabalho extenuante apenas para sobreviver, desperdiçar recursos era literalmente encurtar a própria existência. E então chegamos ao versículo 3, onde encontramos uma das promessas mais extraordinárias já registradas. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi.
A expressão inclinai os vossos ouvidos vem do hebraico nataozen, uma frase técnica que descreve o ato físico de curvar todo o corpo para escutar algo crucial. Especialistas em linguística hebraica explicam que não era simplesmente ouvir, era posicionar-se deliberadamente, com intenção total, como quem não pode perder uma única palavra, porque dela depende tudo. E aqui está a revelação climática. Deus estava oferecendo o mesmo pacto eterno feito com Davi, agora disponível para qualquer pessoa que simplesmente escolhesse inclinar-se e ouvir. Historiadores documentaram que as firmes beneficências de Davi, chamadas em hebraico de Chasdei David, referiam-se às promessas irrevogáveis feitas ao maior rei de Israel. Descobertas arqueológicas confirmam que Davi estabeleceu Jerusalém como capital política e espiritual por volta do ano 1000 a.C., unificando as 12 tribos e expandindo o território de Israel para suas maiores dimensões históricas. Hoje, sabemos que o reino davídico se estendia desde o rio Eufrates, no norte, até o Golfo de Acaba, no sul, uma distância de aproximadamente 800 quilômetros. Mas Deus não estava oferecendo território geográfico. Estava oferecendo algo infinitamente maior: participação no reino eterno, que transcende fronteiras terrestres. O versículo 6 traz uma urgência que atravessa os séculos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra buscar aqui é darash, em hebraico, que significa investigar intensamente, procurar com determinação absoluta, como arqueólogos que escavam camada por camada até encontrar o tesouro escondido. E aqui vem uma revelação perturbadora. Deus está perto, mas há um enquanto. Existe uma janela de oportunidade. Antropólogos explicam que nas culturas do Antigo Oriente Próximo, quando um rei fazia uma proclamação aberta ao povo, o período de aceitação era sempre limitado. Deus estava usando linguagem que eles entendiam perfeitamente. Este é o momento de responder. Mas o versículo 7 desafia tudo o que pensamos saber sobre transformação. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. A palavra hebraica para deixar é azab, que literalmente significa abandonar completamente, soltar as mãos de algo que você estava segurando com força. Geólogos que estudaram as trilhas antigas da região explicam que os caminhos eram sulcos profundos, cavados na rocha calcária pela passagem constante de carroças e animais. Mudar de caminho não era simplesmente virar à direita ou à esquerda. Era deixar para trás toda uma rota estabelecida com suas marcas profundas e familiares e começar a cavar um novo sulco. Deus estava pedindo algo radical, não superficial. E então, chegamos ao coração pulsante do capítulo, os versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Astrônomos da época, usando o conhecimento transmitido desde a antiga Babilônia, calculavam que os céus estavam infinitamente distantes da Terra. Hoje sabemos que a atmosfera terrestre se estende por aproximadamente 100 quilômetros, mas o espaço é literalmente infinito. Deus estava usando a maior comparação possível para expressar algo sobre sua natureza, que deveria simultaneamente nos humilhar e nos encher de esperança. Mas aqui está o que mais impressiona, revelado nos versículos 10 e 11. Deus compara sua palavra à chuva e à neve que descem dos céus. Meteorologistas modernos explicam que o ciclo hidrológico envolve evaporação, condensação e precipitação, um sistema perfeitamente equilibrado que sustenta toda a vida no planeta.
Mas para os antigos israelitas, que dependiam completamente das chuvas sazonais para a sobrevivência, este era conhecimento sagrado. Arqueólogos descobriram sistemas elaborados de cisternas e aquedutos em toda a região, confirmando que cada gota de água era preciosamente valorizada. Deus estava dizendo que sua palavra opera com a mesma certeza, inevitabilidade e poder transformador que a chuva. Não volta vazia, sempre cumpre seu propósito. O versículo 12 pinta um quadro tão vívido que atravessa milênios. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Botânicos que estudaram a flora da região explicam que as árvores mais comuns eram oliveiras, figueiras, sicômoros e tamareiras. A imagem de árvores batendo palmas, com seus galhos balançando ao vento, não era poética abstrata. Era observação concreta da natureza que qualquer pessoa daquela época reconhecia instantaneamente. Mas Deus estava prometendo algo maior. Quando você responde ao seu chamado, toda a criação conspira a seu favor. E o versículo 13 revela o resultado final. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Especialistas em botânica antiga explicam que espinheiros e sarças eram plantas invasoras que dominavam terras abandonadas ou amaldiçoadas. Arqueólogos descobriram que quando cidades eram destruídas e deixadas em ruínas, essas plantas eram as primeiras a crescer. Mas ciprestes e murtas eram árvores nobres, cultivadas, valorizadas. Ciprestes podiam viver mais de 1000 anos e crescer até 40 metros de altura. Murtas eram usadas em celebrações e cerimônias de alegria. Deus estava prometendo transformação tão completa que o que antes era maldição se tornaria bênção perpétua. Mas deixe-me compartilhar algo que arqueólogos descobriram recentemente e que mudou completamente nossa compreensão deste capítulo. Em escavações em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, cópias de Isaías datadas de aproximadamente 100 anos antes de Cristo foram descobertas praticamente idênticas aos textos que temos hoje. Isso significa que por mais de 2000 anos, estas palavras foram preservadas com precisão absoluta. Especialistas em transmissão textual ficam impressionados com o nível de cuidado que escribas judeus tinham ao copiar as escrituras. Eles contavam cada letra, cada palavra, marcavam o ponto médio exato de cada página. Um único erro, e o manuscrito inteiro era enterrado com honras, nunca usado. Por quê? Porque sabiam que estas palavras eram literalmente vida ou morte. E aqui vem algo que muda tudo. Quando conectamos o capítulo 55 com o restante das Escrituras. Quando Jesus começou seu ministério público em Nazaré, conforme registrado no Evangelho de Lucas, ele citou Isaías. Não foi coincidência. Todo o ministério de Jesus foi essencialmente a corporificação viva de Isaías 55. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus séculos depois, ecoando perfeitamente: todos vós, os que tendes sede, vinde. Quando multiplicou pães, quando ofereceu água viva à mulher samaritana, quando declarou ser o pão da vida, Jesus estava demonstrando que o convite profético de Isaías tinha um nome, um rosto, uma pessoa, ele mesmo. Teólogos explicam que Isaías 55 funciona como uma ponte profética entre a antiga aliança e a nova aliança. O convite que parecia impossível, como comprar sem dinheiro, como receber as promessas de Davi sendo um plebeu qualquer, encontrou sua realização em Cristo. E aqui está o segredo que abre portas que nenhum homem pode fechar. Não é sobre sua dignidade, sua capacidade de pagamento, sua linhagem, sua história. É sobre inclinar seus ouvidos e responder ao chamado.
É sobre deixar o caminho de pedra já conhecido e começar a cavar um novo sulco na direção de Deus. Para aquela época, quando estruturas religiosas exigiam nascimento correto, linhagem pura, sacrifícios caros, conformidade total ao sistema, esta mensagem era explosiva. Hoje não é diferente. Vivemos em um mundo que nos diz que precisamos merecer, conquistar, provar nosso valor, acumular credenciais. Mas Isaías 55 proclama algo radicalmente diferente. Venha como está. Traga sua sede, traga sua fome, traga suas mãos vazias. Deus não está vendendo, está oferecendo, não está negociando, está convidando. E o preço já foi pago por aquele que veio cumprir cada promessa profética, cada palavra inspirada, cada convite divino. Então hoje, neste exato momento, você está diante da mesma escolha que o povo de Israel enfrentou há 2.800 anos. Você pode continuar pesando sua vida em balanças que nunca vão equilibrar, comprando coisas que nunca vão satisfazer, cavando mais fundo no mesmo caminho que não leva a lugar nenhum. Ou você pode inclinar seus ouvidos, abandonar completamente o que você estava segurando com tanta força e responder ao chamado invisível que nunca parou de ecoar através dos séculos. As portas estão abertas, o convite está feito. A água está disponível, o pão está sendo oferecido gratuitamente. E a promessa é que quando você responde, quando você realmente vem, toda a criação conspira a seu favor e o que era espinheiro na sua vida se transforma em cipreste eterno. Se esta revelação tocou seu coração como tocou o meu quando descobri estas verdades que Deus preservou através dos milênios, compartilhe esta palavra. Alguém que você conhece está pesando a vida em balanças erradas, comprando sede com mais sede, cavando mais fundo no caminho que só leva ao vazio. Esta mensagem pode ser a chave que abre portas que estavam trancadas há anos. Não guarde para você o que Deus quer espalhar pelo mundo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela que excede todo entendimento e guarda corações e mentes, repouse sobre você neste momento. Que você encontre em Cristo a água viva que sacia eternamente, o pão verdadeiro que alimenta a alma e as firmes beneficências prometidas que nunca falham. Que seus ouvidos estejam sempre inclinados para ouvir a voz suave do Espírito Santo e que cada passo que você der seja dirigido pelos caminhos mais altos de Deus. Em nome de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que veio para que tivéssemos vida em abundância, eu declaro sobre você. Espinheiros se transformarão em ciprestes, sarças darão lugar a murtas, e sua história será sinal eterno da bondade infinita do Pai. Que toda glória, honra e louvor sejam dados eternamente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos amou primeiro e continua chamando seus filhos para casa. Amém.